nos dá o sinal que nós iremos entender, para que a gente tenha certeza, para que a gente tenha paz. Olá, tudo bem? Eu espero que esteja muito bem. Que bom que você está aqui mais uma vez para ouvir uma palavra que vai trazer paz ao teu coração. Fico feliz porque você escolheu estar aqui comigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração hoje, porque hoje o assunto é sobre decisões que nos trazem paz ao coração. Como é bom sentir paz quando Deus dá uma direção ou quando Ele fala ao nosso coração e a gente consegue continuar a nossa caminhada, continuar a execução desse propósito com paz no coração, sabendo que aquela foi exatamente a direção que Deus nos deu. Como é bom poder desfrutar da paz que o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento. Às vezes, coisas loucas, não é? Coisas que aos nossos olhos parecem tão absurdas, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, já curte esse vídeo, já deixa aí seu comentário, seu glória a Deus, a mãozinha assim, e compartilha com muitas e muitas pessoas que você sente no coração. E se você for novo aqui, primeiro seja bem-vindo, que o Senhor fale ao teu coração aqui nesse lugar, nesse cantinho especial, onde a gente adora o Senhor, onde a gente aprende a palavra e clama ao Senhor para que Ele venha. Então já se inscreve, já ativa o sininho lá, que são as notificações, para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Normalmente eu coloco vídeos toda terça e toda quinta, e tem aqueles vídeos curtos ao longo da semana também. Então você pode aí se encher de conteúdo que edifica a sua vida, tá bom? Antes de entrar na palavra que eu separei hoje aqui, eu quero fazer uma oração. Geralmente a gente ora lá no final, né? Mas hoje eu quero orar agora, antes da palavra, para que o Senhor prepare, né, o nosso coração ali, fale conosco, para que o Espírito Santo haja através de cada palavra que eu disser e você seja realmente edificado. Amém? Então fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela tua grandeza, pela tua graça, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Somos teus filhos e estamos aqui hoje, Pai, não só para ter um momento de relaxamento, mas também para sermos edificados no Senhor. Preencher o nosso coração com a tua palavra, entender um pouco mais dos teus planos para cada um de nós. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, com cada um de nós, ó Deus. Cada um está aqui hoje com uma necessidade, com algo no coração que gostaria muito que o Senhor falasse. Fala conosco, nós te pedimos, nós clamamos para que a tua presença venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero falar sobre Gideão. A história de Gideão está lá no livro de Juízes. E Gideão foi um juiz, né, que governou ali Israel durante 40 anos. E nessa época em que aconteceu esse chamamento de Gideão, o povo de Israel estava
escravizado pelos midianitas. Então Deus escolheu a Gideão para libertar o povo de Israel. Então aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra era a cidade que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Era uma época em que eles passavam fome, né? Porque o que acontecia era que tudo que eles faziam, tanto em plantação quanto animais que eles tinham, né? Que era para uso deles, para o sustento deles mesmo. Os midianitas, eles vinham e destruíam tudo. Então, o povo passava dificuldade, o povo passava fome. Então Gideão estava ali malhando o trigo, né, para fazer alimento para o povo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão aqui fez um desabafo. Ele disse que estava sofrendo, tanto ele quanto o seu povo. E ele lembrava dos seus pais dizendo, né, a libertação do povo de Israel ali do Egito. E ele questionava o Senhor: Mas o Senhor desamparou o teu povo, não é? Mas lá no fundo, Gideão sabia que tudo aquilo fazia parte de uma consequência dos próprios atos do povo de Israel. A gente vê, né, na história que o povo de Israel, ele vivia naquela montanha russa de emoções, de obediência, enfim, uma vida espiritual que não tinha constância, algo muito comum com a gente hoje. Para mantermos a constância na presença de Deus, a gente precisa lutar contra a nossa carne. Mas enfim, vamos continuar a história. Lá no versículo 14, diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e é o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vou dar uma pausa aqui para te dizer sobre esse detalhe. Um sinal. Às vezes nós entendemos que Deus, Ele está falando com a gente, Ele está nos direcionando para algo que Ele já planejou. Mas o nosso coração, que é enganoso, nós carregamos uma natureza pecaminosa. Então a nossa tendência é, no primeiro momento, duvidar, é ter medo, é não querer avançar por insegurança mesmo. Mas essa é a nossa carne falando mais alto. Porém, Gideão pensou numa forma para ele driblar essa
confesso que a paz que nós sentimos depois que esse sinal vem é maravilhosa. Então a primeira palavra que eu quero liberar na sua vida hoje é que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Todo medo caia por terra em nome de Jesus. Se Deus mandou, obedeça sem receios. Se Deus mandou fazer algo, faça. Porque se Ele mandou, Ele já tem tudo planejado, a estratégia. E Ele não vai te deixar sozinho nessa. Confia. Amém? Peça um sinal. Peça 2, 3 se for preciso. Mas o Senhor vai falar com você para que você tenha certeza de que a direção está vindo da parte dEle. Amém? Continuando. No versículo 18 aqui diz: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha. A penha era uma pedra grande, né? Era tipo uma mesa essa pedra. E derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, pertence aos abiesritas. A história de Gideão continua pelo capítulo 7 e pelo capítulo 8 também. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre o que aconteceu nesse momento e depois disso. Como aconteceu essa libertação do povo de Israel das mãos dos midianitas. E eu vou trazer um vídeo que continua esse. Mas o fato é, Deus falou com Gideão. O anjo do Senhor desceu pessoalmente ali à presença, né, onde Gideão pôde ver e conversou com Gideão. Nos nossos dias, nós podemos conversar com o Senhor. Nós temos a liberdade de acesso à presença real do Senhor. E o Espírito Santo, Ele confirma em nós aquilo que o Senhor tem direcionado. Gideão pediu um sinal. E você pode fazer isso se achar que é necessário. Se você achar que a paz que você vai sentir depois, você precisa desse sinal, peça ao Senhor. Gideão percebeu a presença daquele homem que era o anjo do Senhor. E ele foi lá oferecer o bolo e a carne. Então tudo aquilo ali que aconteceu, do fogo consumir a carne e os bolos, foi um sinal. Foi exatamente o que Gideão tinha pedido. E aí tá mais uma lição.
Deus nos dá o sinal que nós iremos entender, para que a gente tenha certeza, para que a gente tenha paz. Gideão edificou um altar ali ao Senhor e colocou o nome: o Senhor é paz. Gideão sentiu paz. Você precisa dessa paz. Existe alguma decisão que você precisa tomar e você não está conseguindo tomar porque até então não sentiu a paz? Se você precisa, você pode pedir ao Senhor e o Senhor vai te dar essa paz. O Senhor vai te dar esse sinal que você precisa, que você tem pedido. É só se colocar diante dele, é só abrir o teu coração. O Senhor é teu Pai e Ele sabe tudo o que você sente, tudo o que você pensa. Você tem essa liberdade para chegar diante dele e falar o que você está sentindo. Ele vai te entender e Ele vai te responder de forma que você entenda e que você tenha paz para continuar. Amém? No próximo vídeo eu vou trazer aqui sobre a direção de Deus, a estratégia de Deus, sobre a vida de Gideão, sobre como Gideão se movimentou para ir lá e fazer o que Deus tinha mandado. Então fique atento ao próximo vídeo, que o Senhor vai continuar falando com você. Amém? Confie no Senhor. Confie na direção que Ele tem para você. Confie, Ele não te desamparou. Amém? Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Eu espero que esteja muito bem. Que bom que você está aqui mais uma vez para ouvir uma palavra que vai trazer paz ao teu coração. Fico feliz porque você escolheu estar aqui comigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração hoje, porque hoje o assunto é sobre decisões que nos trazem paz ao coração. Como é bom sentir paz quando Deus dá uma direção ou quando Ele fala ao nosso coração e a gente consegue continuar a nossa caminhada, continuar a execução desse propósito com paz no coração, sabendo que aquela foi exatamente a direção que Deus nos deu. Como é bom poder desfrutar da paz que o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento. Às vezes, coisas loucas, não é? Coisas que aos nossos olhos parecem tão absurdas, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, já curte esse vídeo, já deixa aí seu comentário, seu glória a Deus, a mãozinha assim, e compartilha com muitas e muitas pessoas que você sentiu no coração. E se você for novo aqui, primeiro seja bem-vindo, que o Senhor fale ao teu coração aqui nesse lugar, nesse cantinho especial, onde a gente adora o Senhor, onde a gente aprende a palavra e clama ao Senhor para que Ele venha. Então já se inscreve, já ativa o sininho lá, que são as notificações, para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Normalmente eu coloco vídeos toda terça e toda quinta, e tem aqueles vídeos curtos ao longo da semana também. Então você pode aí se encher de conteúdo que edifica a sua vida, tá bom? Antes de entrar na palavra que eu separei hoje aqui, eu quero fazer uma oração. Geralmente a gente ora lá no final, né? Mas hoje eu quero orar agora, antes da palavra, para que o Senhor prepare, né,
Espírito Santo haja através de cada palavra que eu disser e você seja realmente edificado. Amém? Então fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela tua grandeza, pela tua graça, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Somos teus filhos e estamos aqui hoje, Pai, não só para ter um momento de relaxamento, mas também para sermos edificados no Senhor. Preencher o nosso coração com a tua palavra, entender um pouco mais dos teus planos para cada um de nós. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, com cada um de nós, ó Deus. Cada um está aqui hoje com uma necessidade, com algo no coração que gostaria muito que o Senhor falasse. Fala conosco, nós te pedimos, nós clamamos para que a tua presença venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero falar sobre Gideão. A história de Gideão está lá no livro de Juízes. E Gideão foi um juiz, né, que governou ali Israel durante 40 anos. E nessa época em que aconteceu esse chamamento de Gideão, o povo de Israel estava escravizado pelos midianitas. Então Deus escolheu a Gideão para libertar o povo de Israel. Então aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra era a cidade que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Era uma época em que eles passavam fome, né? Porque o que acontecia era que tudo que eles faziam, tanto em plantação quanto animais que eles tinham, né, que era para uso deles, para o sustento deles mesmo, os midianitas, eles vinham e destruíam tudo. Então o povo passava dificuldade, o povo passava fome. Então Gideão estava ali malhando o trigo, né, para fazer alimento para o povo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão aqui fez um desabafo. Ele disse que estava sofrendo, tanto ele quanto o seu povo. E ele lembrava dos seus pais dizendo, né, a libertação do povo de Israel ali do Egito. E ele questionava o Senhor: Mas o Senhor desamparou o teu povo, não é? Mas lá no fundo, Gideão sabia que tudo aquilo fazia parte de uma consequência dos próprios atos do povo de Israel. A gente vê, né, na história que o povo de Israel, ele vivia naquela montanha russa de emoções, de obediência, enfim, uma vida espiritual que não tinha constância. Algo muito comum com a gente hoje. Para mantermos a constância na presença de Deus, a gente precisa lutar contra a nossa carne. Mas enfim, vamos continuar a história. Lá no versículo 14, diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos
dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e é o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vou dar uma pausa aqui para te dizer sobre esse detalhe. Um sinal. Às vezes nós entendemos que Deus, Ele está falando com a gente, Ele está nos direcionando para algo que Ele já planejou. Mas o nosso coração, que é enganoso, nós carregamos uma natureza pecaminosa. Então a nossa tendência é, no primeiro momento, duvidar, é ter medo, é não querer avançar, por insegurança mesmo. Mas essa é a nossa carne falando mais alto. Porém, Gideão pensou numa forma para ele driblar essa dúvida no coração dele. E ele pediu um sinal. Perfeito. Eu já pedi sinais a Deus algumas vezes. E eu confesso que a paz que nós sentimos depois que esse sinal vem é maravilhosa. Então a primeira palavra que eu quero liberar na sua vida hoje é que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Todo medo caia por terra em nome de Jesus. Se Deus mandou, obedeça sem receios. Se Deus mandou fazer algo, faça. Porque se Ele mandou, Ele já tem tudo planejado, a estratégia. E Ele não vai te deixar sozinho nessa. Confia. Amém? Peça um sinal. Peça 2, 3 se for preciso. Mas o Senhor vai falar com você para que você tenha certeza de que a direção está vindo da parte dEle. Amém? Continuando. No versículo 18 aqui diz: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha. A penha era uma pedra grande, né? Era tipo uma mesa essa pedra. E derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, pertence aos abiesritas.
Hoje Gideão continua pelo capítulo 7 e pelo capítulo 8 também. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre o que aconteceu nesse momento e depois disso. Como aconteceu essa libertação do povo de Israel das mãos dos midianitas. E eu vou trazer um vídeo que continua esse. Mas o fato é, Deus falou com Gideão. O anjo do Senhor desceu pessoalmente ali, a presença, né, onde Gideão pôde ver e conversou com Gideão. Nos nossos dias, nós podemos conversar com o Senhor. Nós temos a liberdade de acesso à presença real do Senhor. E o Espírito Santo, ele confirma em nós aquilo que o Senhor tem direcionado. Gideão pediu um sinal. E você pode fazer isso se achar que é necessário. Se você achar que a paz que você vai sentir depois, você precisa desse sinal, peça ao Senhor. Gideão percebeu a presença daquele homem que era o anjo do Senhor. E ele foi lá, ofereceu o bolo e a carne. Então tudo aquilo ali que aconteceu, do fogo consumir a carne e os bolos, foi um sinal. Foi exatamente o que Gideão tinha pedido. E aí tá mais uma lição. Deus nos dá o sinal que nós iremos entender, para que a gente tenha certeza, para que a gente tenha paz. Gideão edificou um altar ali ao Senhor e colocou o nome: o Senhor é paz. Gideão sentiu paz. Você precisa dessa paz. Existe alguma decisão que você precisa tomar e você não está conseguindo tomar porque até então não sentiu a paz? Se você precisa, você pode pedir ao Senhor e o Senhor vai te dar essa paz. O Senhor vai te dar esse sinal que você precisa, que você tem pedido. É só se colocar diante dele, é só abrir o teu coração. O Senhor é teu Pai e Ele sabe tudo o que você sente, tudo o que você pensa. Você tem essa liberdade para chegar diante dele e falar o que você está sentindo. Ele vai te entender e ele vai te responder de forma que você entenda e que você tenha paz para continuar. Amém? No próximo vídeo eu vou trazer aqui sobre a direção de Deus, a estratégia de Deus, sobre a vida de Gideão, sobre como Gideão se movimentou para ir lá e fazer o que Deus tinha mandado. Então fique atento ao próximo vídeo, que o Senhor vai continuar falando com você. Amém? Confie no Senhor. Confie na direção que Ele tem para você. Confie, Ele não te desamparou. Amém? Fica com Deus. Um abraço.